Bom dia, sexto ano. Então, nós vamos continuar o capítulo que estamos trabalhando, né? E hoje nós vamos trabalhar também as migrações. Por que migrações? Porque no período paleolítico, o ser humano começa a mudar de localização, né? A mudar de lugar constantemente. Por quê? Pela necessidade, pela formação de famílias, né? Eles começam a mudar. Pelo frio, né? Os lugares muito frios, então eles não conseguem mais, né? Pela sobrevivência mesmo, então eles acabam migrando para outras regiões. Nós observando aí na página de vocês tem um mapa, né? Expansão dos seres humanos pelo planeta. Então, como nós já vimos na aula passada, os primeiros seres humanos, então eles surgiram lá na África, naquela região ali, onde o mapa está mostrando, né? De vocês ali, o pontinho verde. Então, nós temos ainda mais pontinhos verdes lá na Europa, né? Onde também surgiram os primeiros seres humanos. Vocês observando o mapa aí, o que a gente percebe? Que ele está invertido com o mapa de nós hoje, né? O nosso mapa hoje. Ele está invertido, a nossa América do Sul está lá na nossa direita e hoje ela está na esquerda. Então, o mapa deles, né? Que eles criaram foi desse jeito ali. Também nós temos locais de descoberta do Homo sapiens primitivos. Então, aqueles seres humanos que já andavam mais retinho, que já começavam a se comunicar entre si, que já não tinham mais aquela pelagem pelo corpo. Esses, então, são as bolinhas vermelhas que vocês observam no mapa, né? Também nós temos ainda lá em cima na Europa, a Austrália, esse povo se desenvolveu, uma região bem grande da América do Norte e também na nossa América do Sul, né? Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco então de Brasil. No Brasil, então, eles chegaram, né, a aproximadamente 12.000 anos, os primeiros seres humanos. Ao redor do mapa de vocês, então, tem alguns instrumentos que esses seres humanos utilizavam nessa expansão, né? Então, nós temos amuleto usado em rituais religiosos, né? Esse descoberto na China no período neolítico, que já vamos ver também. Pote de cerâmica encontrado na região do Japão, né? A cerâmica também um objeto do neolítico. Depois nós temos artefatos de cobre, né? Produzidos na América do Norte. Podemos observar uma faca, uma pá, furadores, pontes de lança. Então, esses aqui também já eram do período neolítico. Vocês percebem como já é bem desenvolvido, como a criatividade deles fez com que ele se desenvolvesse rapidamente. Depois nós temos uma flauta, né, produzida no período paleolítico. Eles começam a emitir sons diferentes. Logo abaixo nós temos um colar de marfim, de mamute, também produzido lá no período paleolítico. Também temos pedra lascadas, né, no período paleolítico, que eles utilizavam então para caçar os animais, para cortar os alimentos. Do ladinho nós temos um vaso de cerâmica produzido também no neolítico, então esse foi encontrado lá na China. E por último, então, nós temos algumas cabeças, né, produzidas também encontradas no México. Esse foi então a expansão dos seres humanos pelo planeta. Agora, então, nós vamos trabalhar um pouquinho os primeiros habitantes do Brasil, que eu acabei de falar antes para vocês, né? E nós já trabalhamos também os sítios arqueológicos que eu falei na aula passada, né? E aqui no Brasil foram localizados muitos, né? Nós temos, então, no Pará, né, um sítio arqueológico, no Mato Grosso, também temos no Mato Grosso mais um, né, em diferentes regiões. O que a gente percebe, né, nesses aí? Eles representam o quê? Os animais na pintura rupestre. No terceiro aqui, eles já estão representando o ser humano perto dos animais. Por quê? Devido à domesticação, que nós vamos ver daqui a pouquinho, também no período do período neolítico. Nós temos também na região do Piauí,
né? Esse sítio São Raimundo Nonato, ele é bem conhecido, nós vamos trabalhar mais adiante na apostila. Nós temos na Bahia, outra região da Bahia, nós temos em Minas Gerais sítios arqueológicos, né? Novamente pinturas rupestres. Nós temos em Minas Gerais, então esse aqui é o crânio do primeiro ser humano encontrado na América, né? Que é a Luzia. Também nós vamos trabalhar mais adiante. E por último, então, nós temos um sítio arqueológico localizado no estado de São Paulo. Esses todos, então, eles são mantidos, eles são patrimônio histórico nacional, então eles são mantidos pelo governo, ou o governo ajuda. Tem arqueólogos, tem paleontólogo, tem historiadores, todos eles trabalham nesses sítios, então eles estão para visitação mesmo, né? As pessoas visitam e esses, né, orientam o que acontece naquela região ali. Agora, então, nós vamos trabalhar o segundo período da pré-história, chamado de Neolítico, ou Revolução Neolítica. O que é Neolítico? Neolítico vem de novo, diferente. Por quê? Porque vai mudar um monte do período Paleolítico, né? A partir do Neolítico, então, o ser humano descobre a prática da agricultura. Então, característica do Paleolítico, descoberta do fogo. Neolítico, agricultura. Nós olhando aí na imagem da apostila de vocês, o que a gente percebe? Eles trabalhando, eles desenvolvendo agricultura. Eles percebem que jogando uma semente de algum produto no chão, ele vai se desenvolver, vai chover, vai ter água, vai ter o sol, ele vai se desenvolver e vai dar uma planta como, né? Eles mostram ali. Vocês percebem as vestes, então já é um pouquinho diferente, né? Lá do período paleolítico, eles já andam bem eretos, bem desenvolvidos, o cérebro deles já é maior, então eles são muito inteligentes, né? Então, além dessa prática da agricultura aqui, eles também utilizam objetos de cerâmica. Lá no paleolítico era o quê? Eram os objetos de pedra lascada. Aqui no Neolítico já vai surgir as pedras polidas, que são os metais. Então ali eles começam a produzir o quê? Objetos mais sofisticados, mais eficientes, né? Produzidos com madeira, com pedra. Com o tempo também eles descobrem que juntando o cobre e o estanho eles conseguem fazer o bronze, que resiste muito mais que o cobre. Então devagarinho eles vão, né, desenvolvendo esses objetos. Também a partir daqui, eles tornam-se sedentários. Lembrando, o que é sedentário? Que nós trabalhamos na aula passada. São povos que se fixam no mesmo lugar. Por quê? Por causa da descoberta da agricultura, né? O produto ele demora para se desenvolver, ele demora para crescer e para se desenvolver e dar realmente, então, o alimento que necessita. Por isso que eles se tornam sedentários. Nós temos a primeira atividade, então, ali, onde diz assim: observe as imagens a seguir. Concha e madeira, do período neolítico. Utensílios, também do período neolítico. Então, sempre quando nós vamos responder as atividades, precisamos ler as informações que ela tem, que a imagem tem. Podem ir respondendo junto também. Que materiais foram usados na confecção desses utensílios? Madeira, metal e pedra, como a gente observa nas duas fotos. Letra B. Alguns desses objetos existiriam sem a intervenção humana? Explique sua resposta. Não, né? Por quê? Porque todos eles foram criados pelos seres humanos, foram transformados por eles em ferramentas para facilitar a sua sobrevivência. Percebem como o primeiro, né, o objeto à esquerda e a concha, ela tem mesmo, né, o formato de uma concha hoje. Letra C. A finalidade dos objetos representados nas duas imagens é a mesma? O que é a finalidade? Eles servem para a mesma coisa? Sim, né? Eles podem ser considerados alimentos, utensílios utilizados na alimentação.
Então aqui nós temos também uma curiosidade bem grande que no período neolítico, os seres humanos conseguiram domesticar os animais. Então eles começam a perceber que os animais não servem só para alimentação. Então surgiram aqui, né, apareceram ali cães, vacas, cabras, ovelhas e porcos. Foram os primeiros animais que eles domesticam, né? Então criar rebanhos de animais possibilitou o aumento de fontes seguras e oferta de proteínas na alimentação. Então eles começam a perceber que não precisa mais caçar animais, que esses que estão aí, se domesticar e dar alimentos, eles também podem ser alimentos mais tarde. Também alguns animais passaram a ser usados para transportar cargas, que nós vamos ver mais adiante também, né? Cavalo, mula. E nós temos uma citação aqui que diz assim: em todos os continentes, a partir do momento em que se iniciaram o cultivo de plantações, os seres humanos começaram a procurar o sal para acrescentar à sua alimentação. Como ficavam sabendo dessa necessidade é um mistério, ninguém sabe. Eles descobriram que os animais precisavam de sal, né? Por exemplo, o cavalo chega a necessitar 5 vezes mais sal que o ser humano, a vaca 10 vezes. E hoje também, né? Esses animais eles precisam do sal. Como eles descobriram? Não se sabe, né? Então, assim, em razão disso, né, o sal passou a ser comercializado, trocado por outro produto, surgindo assim o que junto com a prática da agricultura? O comércio, a troca de mercadorias, que existe até hoje. Nós olhando também na imagem aí, vemos um vaso de cerâmica. Por que eles constroem então um vaso aberto, um vaso grande, com a necessidade de guardar o quê? Alimentos, água, né? Sementes. Como eles se tornaram sedentários, eles praticavam agricultura nessa região, eles precisam guardar alimentos, né? Vai chegar um momento que eles não têm mais. Aí, eles têm armazenado, guardado então nesses potes de cerâmica. Lembrando que ainda estamos trabalhando o período neolítico. Então, seguindo ali nesse período neolítico, o que aconteceu? Então, todo esse processo de melhores condições de vida e de alimentação gerou um aumento populacional. Isso quer dizer o quê? As pessoas foram ficando, chegando na região, formando grupos, né? Que antes era de 20, 30 pessoas no Paleolítico, agora aumentou, agora já era de 50, 100 pessoas. Então, eles começam a formar grupos e viver melhor, né? Aumentando a população. Então, esse aumento da população fez com que eles cultivassem cevada, ervilha, arroz, milho, que nós vamos ver também mais adiante ali, né? Então, esse povo se agrupando, fixando-se numa terra mais fértil, bem perto dos rios, né? Surgiram as primeiras cidades, que também nós vamos trabalhar mais adiante. Mesopotâmia, o Egito, essas regiões bem antigas então. Esses grupos, então, eles ficando aí, eles precisavam fazer o quê? Construir habitações melhores para eles permanecer ali, né? Então, eles começaram, né, a construir moradias de blocos de barro, bem parecido com o tijolo. Então, isso durava muitos e muitos anos. Com todas essas mudanças, então, os seres humanos foram transformando-se em sociedades compostas de muitos integrantes, chamados as primeiras sociedades humanas, que nós vamos trabalhar então mais adiante aí, né, nos próximos capítulos. A atividade desta semana então vai ser todas as atividades da página 26 de vocês e todas as atividades da página 27. Lembrando, pessoal, fazer com capricho, enviar nos grupos, no grupo, né? E fazer com capricho.